Nosso próximo item é o editor gráfico de fluxos. Tá? Como a gente comentou no início do nosso curso, o editor de fluxos de atendimento, que agora é processos dentro do Qualitor, ele tinha uma estrutura baseada no formato de árvore de decisão. A gente chamava aquilo de árvore de decisão. E aquele formato de árvore de decisão, ele era muito bom para se fazer determinados processos, mas ele dificultava a manutenção e dificultava principalmente para a gente ter uma visão, um compreendimento melhor sobre o que é aquele processo. Geralmente, quem monta o processo numa estrutura de árvore de decisão, olha para ele e acha maravilhoso. Só que a outra pessoa que não montou aquele processo e que vai olhar ele pela primeira vez numa estrutura de árvore de decisão, ela tem muita dificuldade de entender o processo como um todo. Entender o encadeamento das coisas, entender de onde saiu e para onde vai determinadas situações. Então, agora na versão 8.10 nós temos a mudança desse recurso. O recurso de árvore de decisão, aliás, o recurso de edição de fluxos de atendimento, edição de processos, ele mudou para um formato gráfico muito mais aderente a uma notação chamada BPMN, que é o Business Process Model and Notation, que é uma notação própria para fazer modelagem de processos de negócio. Ela é bem voltada para isso. Tá? Então, bem, vamos ver então como ficou, né? Quem tem o Qualitor até a versão 8.10 deve ter vários processos já cadastrados lá dentro. E esses processos eles não vão parar de funcionar, eles vão continuar funcionando. Só que eles não vão ter todas as capacidades possíveis que o Qualitor 8.10 permite. Então, esses processos que foram migrados de uma versão anterior do Qualitor para a versão 8.10, na migração do Qualitor, eles são considerados processos que estão numa estrutura chamada 1.0. Qualitor 1.0 de processo. E esses processos todos, para que a gente possa usar os recursos que essa versão nova oferece, eles precisam ser migrados para a versão 2.0 do Qualitor. Isso significa fazer o quê? Entrar nos processos, exibir eles, ir lá num botão e clicar converter para fluxo, para a versão BPMN 2.0. Quando fizer isso, o Qualitor ele vai pegar, analisar toda a estrutura de árvore, ele vai desmontar toda ela e remontar toda ela numa tabela de conexões, que é o que a gente vai ver aqui. Essa tabela de conexões é que vai dar para nós a possibilidade de trabalhar com fluxo no formato gráfico. Tá? Bom, como funciona então a conversão dos fluxos? Eu tenho aqui um fluxo de atendimento, um processo, no formato de árvore, como a gente conhece até então. Esse processo nesse formato de árvore, exibindo ele, indo no menu Ações e clicando Atualizar Fluxo para a versão 2.0, ele vai fazer esse processo que eu comentei com vocês. Hoje esses fluxos eles estão no formato de árvore de decisão, como ele mostra aqui, e essa conversão ela vai transformar o processo no formato de tabela de conexões. Vamos ver como é que ficou esse processo depois convertido. Olha só. Isso daqui é uma tabela de conexões. Isso representa que um elemento, ele se conecta para algum lugar, ele conecta-se em algum lugar, a conexão ela tem um início em algum ponto, um final em outro ponto, e um processo ele é uma sequência de elementos e conexões entre si. Tudo isso está representado aqui nessa tabela de conexões. Olhando numa primeira vista, fica difícil de compreender como que esse processo funciona, porque ele está numa estrutura tabular, ele está numa estrutura não legível. Isso é apenas uma estrutura de exibição do processo interna, tá? A gente não precisa trabalhar com essa estrutura, nem recomendo que a gente trabalhe com a manutenção de processos usando essa estrutura de tabela. A gente vai trabalhar com um formato voltado mais para nível de construção de processos, com elementos e conexões através de flechinhas entre si.
Bom, mas aqui a gente consegue ver algumas coisas e alguns desses elementos, tá? Vamos dar uma olhada neles. Olha só. Aqui a gente consegue ver que existem alguns elementos dentro de um processo. Um dos elementos é um evento de início. O que é esse evento de início? Todo processo ele começa por algum lugar. E ele começa só por um lugar. Um processo ele não começa por N pontos diferentes, ele sempre começa de um lugar só. E esse local onde começa o processo ele é representado por esse elemento, por um círculo. No caso aqui do Qualitor é um círculo vazado, né? Ele é verde, tem um tom verde e com uma borda um pouco mais negrito, tá? Ele corresponde ao evento de início. Além do evento de início, eu tenho um outro elemento que são sequências, ou seja, são as conexões entre os elementos. Então, eu tenho um momento em que um processo inicia e ele inicia para algum lugar. Isso daqui é uma sequência, ou seja, ele está indo para algum lugar, é um caminho que o processo está tomando. Tá? Outro elemento que eu tenho aqui, mostrado nesse exemplo, uma atividade. A atividade ela é representada por uma caixinha. Isso aqui é uma atividade dentro do meu processo. E se eu colocar uma outra sequência após a atividade, e logo após uma outra atividade, eu estou dizendo que eu tenho uma atividade sendo executada e outra atividade sendo executada posteriormente, logo após o início. Isso são elementos dentro de um processo. Sequência, um elemento de início, que diz onde começa, e atividades acontecendo. Vocês lembram de fluxograma? Todo mundo já viu algum fluxograma alguma vez? É igual um fluxograma. Eu tenho algumas questões aqui relevantes, que é o início do processo, mas as atividades elas continuam sendo no formato de um quadrado, né? E depois outros elementos que a gente vai ver na sequência também são muito parecidos com o que era o fluxograma. O que a gente teve foi mais uma evolução mesmo em cima disso. Bom, outro elemento que a gente vai ver também são os gateways exclusivos. O que é um gateway exclusivo? Um gateway exclusivo, ele representa uma decisão. É uma decisão que só tem uma opção, tá? É o mesmo que a gente chegar para o nosso filho e dizer: filho, tu está de aniversário, tu quer um tênis ou um boné? Geralmente ele vai dizer: eu quero o tênis e o boné. Não, é um gateway exclusivo, é só uma decisão. É o tênis ou o boné. Eu não tenho mais de uma opção quando eu chego nesse elemento, certo? Então, esse elemento de gateway exclusivo ele é utilizado para representar decisões onde somente uma escolha pode ser feita. Tá? Eu tenho um outro elemento também, que é o gateway paralelo. O gateway paralelo ele é representado com um losango, só que ao invés do X, eu tenho um sinal de mais dentro dele. O gateway paralelo significa que eu tenho todas as decisões disponíveis. Ou seja, quando o processo chega num gateway paralelo, todas as decisões são tomadas imediatamente. A gente está dizendo que o processo executa isto e isto e isto, incondicionalmente. Tudo é feito. Tá? E outro elemento que a gente tem é chamado de gateway inclusivo. O gateway inclusivo, ele é representado por um losango com uma bolinha dentro. Ele representa que uma ou mais condições podem ser executadas. Um exemplo para o uso do gateway inclusivo. Um processo em que o cliente pede uma pizza. E ao pedir uma pizza, ele seleciona os sabores. Então, ele tem pepperoni, ele tem queijo, ele tem cebola e ele tem pepino. E ele escolhe pepperoni e queijo. Ou ele escolhe pepperoni, queijo e pepino. Ou ele escolhe só pepperoni. Certo? Eu posso tomar uma ou N decisões.
Isso é um uso de gateway inclusivo. É quando eu seleciono uma ou mais opções, mas eu tenho o poder de escolha de com qual delas eu vou trabalhar. E ao final, eu tenho o evento de fim. Significa o quê? Significa que se o meu processo começou com um evento de início, ele teve N atividades que foram executadas, todas elas interligadas através de sequências. Em algum momento, isso tem que terminar. E é esse evento de fim que determina quando o meu processo termina. Só que eu não preciso necessariamente ter só um evento de fim. Eu tenho que ter um evento de fim, no mínimo. Mas meu processo pode terminar de N formas diferentes. Eu posso terminar com o meu processo aqui, ou eu posso terminar com o meu processo aqui, ou eu posso terminar com o meu processo em N outras situações. Então, lembrando, assim, estou desenhando um processo, estou entendendo um processo e vendo que ele sempre tem um evento de início, ele tem uma série de atividades, ele tem uma série de decisões e outros elementos que são ligados através de sequências, e ele precisa ter um ou mais finais diferentes, certo? Então, se a gente coloca tudo isso dentro de um desenho, a gente entende que o processo ele é baseado em atividades, decisões, com mais atividades, com mais outras decisões que podem me distribuir atividades em paralelo e que chegam em determinados momentos a fins, tá? E quando a gente enxerga esse tipo de situação, ou enxerga esse tipo de desenho, a gente enxerga que uma atividade é executada e depois uma decisão é tomada, que pode encerrar o meu processo, ou pode mandar para um outro momento em que outra atividade é executada, e depois mais outras atividades são realizadas todas em paralelo, até que o meu processo termine. Então, olhando um processo dessa forma, a gente enxerga que a sequência de atividades, as conexões, elas existem para isso, para representar como que as coisas acontecem, como que os caminhos são tomados dentro de um processo. E esses elementos, eles têm cada um tem a sua função, justamente para que a gente possa enxergar um desenho e ver que, opa, isso aqui é uma decisão, opa, isso aqui é uma atividade, isso aqui é um paralelismo. Então fica mais fácil de entender. Lembram quando a gente via o processo numa árvore? Para quem criou é muito fácil de entender o processo desenhado numa árvore de decisão. Só que para as outras pessoas fica muito difícil. Dessa forma, eu desenho um processo e vocês sabem exatamente onde começa, onde termina, quais são as decisões que existem no processo. Podem, num primeiro momento, não entender o que o processo faz, mas sabem onde começa, sabem onde termina, conseguem ver as atividades, como elas estão conectadas entre si. Por isso que a visão de um processo acaba se tornando muito mais fácil quando ela é desenhada nesse formato, do que no formato de árvore de decisão. E, bom, seguindo então, criando fluxos de atendimento, criando processos dentro do Quality. Para criar um processo, a gente tem uma opção agora no Quality chamada Novo Fluxo Gráfico. Clico nessa opção, ele me abre um editor, uma tela de desenho, onde, usando elementos, eu vou plotar eles na tela, eu vou clicar, arrastar eles para a tela e começar a desenhar um processo nessa notação. Tá, então eu pego, por exemplo, aqui uma atividadezinha, arrasto para cá, pego outra, arrasto para cá. Cláudio, qual é a diferença daquela mãozinha para aquele homenzinho e para aquela cartinha? Cada atividade ela tem uma representação gráfica a título documentacional. Tá? Isso significa que quando eu enxergo um processo e vejo que esse processo aqui tem um homenzinho, eu estou vendo que esse processo é executado por uma atividade humana. Quando eu vejo que
esse processo tem uma outra atividade aqui que tem uma mãozinha. É uma atividade manual, né? A diferença é que uma atividade manual é algo que alguém tem que executar manualmente. Por exemplo, pegar um determinado documento, pegar o carro e levar até uma outra agência. Isso é uma atividade manual que é executada, diferente de uma atividade humana, que é, por exemplo, alguém que executa alguma operação dentro do sistema de BPMS, não sai do seu posto de trabalho. Entenderam? E qual é a vantagem de ver o desenho sobre esse aspecto? Eu poder enxergar que se eu tenho um processo que tem muitas atividades manuais, será que não há uma oportunidade para mim criar algum tipo de automação e mudar esse processo para atividades humanas? Então a ideia da representação é exatamente essa, eu poder enxergar que, olha, onde eu tenho atividade manual, eu sei que meu tempo é maior. Onde eu tenho atividade humana, eu sei que não, que aqui é uma atividade pontual que alguém faz até mesmo dentro de um sistema. Tá? E as outras representações, elas servem cada uma para o seu propósito. Logo mais a gente vai chegar no propósito de cada uma delas e a gente detalha cada uma dessas representações. Então, nesse exemplo aqui, a gente pegou alguns elementos e a gente jogou para a área de desenho. Então, tem duas atividades colocadas na área de desenho e mais um elemento de final de processo. Tá? Depois, utilizando o editor de processo, nós pegamos e colocamos um nome para cada atividade. Olha só, essa atividade aqui recebeu um nome, receber pedido. Essa outra atividade recebeu outro nome, fazer pizza. E essa última atividade, desculpem, esse último elemento, o final do processo, foi definido como pizza pronta. Então, eu tenho um processo. Nesse processo eu coloquei uma atividade, coloquei outra e coloquei um fim. Para cada uma delas eu dei um nome. Primeira atividade eu tenho que receber o pedido. Na segunda atividade eu tenho que fazer uma pizza. E na terceira atividade, ou melhor, e no final o que eu tenho? Eu tenho a pizza pronta. Após fazer isso, eu usei o elemento de sequência para ligar todos esses elementos entre si e estabelecer então o fluxo de trabalho desse processo. Gente, ficou fácil, né? Não está tão difícil. A gente estava acostumado com a árvore, mas se a gente olhar para esse modelo e começar a praticar ele, vocês vão ver que com o tempo se torna um pouco mais fácil. E com certeza, isso dou certeza absoluta para vocês, que quem vai pegar um processo criado por outra pessoa e olhar ele, vai ter uma visão muito mais legível de como que as coisas funcionam. Só uma dúvida, Cláudio. Agora é possível, no formato, a gente ver todo o passado e o futuro do fluxo? Que os clientes sempre questionam a questão de clicar naquela visualizadora ao lado do chamado e visualizar o que está por vir e o que já passou. Ou seja, ver o próprio fluxo todo, o próprio processo como um todo. E não só o local onde ele está ou onde ele já passou. O mapa. Tá. Ele deu o desenho, né? A tua questão é se é possível que o atendente consiga ver um desenho do processo e analisar por onde ele já passou naquela instância e para onde ele vai ainda e onde ele está. Sim, quando a gente trabalhar com processos no próximo módulo, a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai criar um processo, vai automatizar um processo. Quando a gente começar a colocar ele em operação, a gente vai ver aonde que ele está, por onde ele passou, para onde ele vai. Fora o fato de que a gente vai poder ver o tempo que ficou parado em cada atividade, o custo que gerou em cada atividade, quantas vezes passou por cada decisão, quais decisões foram tomadas, quantas vezes cada decisão foi tomada e assim por diante. Então, nesse ponto, vai ficar bem legal. Bom, voltando aqui, então, temos atividades, temos eventos de início, temos eventos de fim, temos ligação entre elas. Depois de criar as atividades, a gente precisa configurar essas atividades. Por quê? Porque cada atividade ele tem uma série de detalhes que são
configurados dentro do Qualitor. Quando eu vou para uma etapa, vocês percebam que aqui no título a gente está falando configurando etapas / atividades. Eu já estou levando a nomenclatura de atividades no lugar de etapas para dentro do nosso conhecimento. Tá? Quando a gente fala em processos não têm etapas. Processos têm atividades. As pessoas não executam etapas. As pessoas executam atividades e executam tarefas. Então, todas essas caixinhas, quando se fala em processo, são etapas. O Qualitor vinha até então com o termo de... todas essas caixinhas são atividades. O Qualitor vinha até então com o termo de etapas e a gente começa agora a se desvincular um pouco desse termo e se voltar um pouco mais para BPM, tá? Que condiz isso como sendo atividades. Clicando com o botão direito numa determinada atividade, eu posso clicar em propriedades e ao fazer isso, eu faço a configuração daquela atividade da mesma forma como eu configurava antes no Qualitor. Tá. Uma outra pergunta, Cláudio. De acordo com a atividade, vai ser uma tarefa manual, né, ou humana, ou de sistema, as opções disponíveis aqui de comportamento e demais parâmetros são todos sempre os mesmos ou de acordo com a opção escolhidas também são diferentes as configurações possíveis? Essas opções que existem aqui no comportamento, elas são variáveis de acordo com o contexto da atividade. Então, se há uma decisão, ela vai ter outro tipo de comportamentos disponíveis. Se é uma atividade, vai ter outro tipo de comportamento disponível. Se é um evento de fim, vai ter já outras opções aqui disponíveis. Então, eles vão variar. Eles não vão variar nada muito diferente do que era na versão anterior. O que nós temos aqui é só uma segmentação de parâmetros. Olha, esse parâmetro aqui não cabe para esse tipo de atividade. É para esse tipo de atividade que tu tem que parametrizar esse tipo de situação. Então, certas configurações foram levadas para determinados tipos de atividade e outras configurações para determinadas decisões e assim por diante. Tá, o que tu vai ter aqui são parâmetros que estão mais condizentes ao contexto do que tu está configurando. Esse desenho que nós estamos vendo aqui de um processo, ele pode ser desenhado de N formas diferentes. Tá? Isso aqui é um processo desenhado e dependendo da visão do analista de processos que for fazer esse mapeamento, ele pode fazer o desenho de uma forma ou de outra forma diferente e assim por diante. Se tu pegar 3 analistas de processo que não se falam entre si e forem desenhar o mesmo processo, vão vir 3 coisas diferentes. E o pior é que as 3 coisas vão estar certas. Isso que é engraçado, mas realmente isso é bem real, tá? Essa atividade aqui, por exemplo, de decisão, logo após no início, ela não é algo que se um consultor de BPM, vamos dizer assim, num padrão acadêmico, vier com uma documentação, isso aqui nunca vai existir. Tá? Vai sempre ter uma atividade antes aqui, que é a atividade que corresponde à tomada de decisão e posterior à decisão em si, que não é uma etapa em que para nela, não é uma atividade que fica estacionada ali, mas que só direciona. Então, existem variações aqui de desenho que eu vou explicar amanhã. A gente vai ver como era, ou como é num formato de BPM estabelecido por uma consultoria de BPM, como fica no Qualitor. Tem várias variações. Não, é isso que eu temia, porque não necessariamente esse desenho formal, considerado correto, né, no processo, é o que a gente normalmente passa para o Qualitor. A gente passa algo mais sintetizado. Tá. E isso é uma coisa que no módulo de BPM eu vou comentar também. Existem níveis de modelagem. Existem níveis de modelagem que vão desde diagrama, mapa e modelo de processo. Existem níveis de modelagem que estabelecem a modelagem num padrão mais macro ou até uma modelagem para nível de automação. E são modelagens completamente diferentes. Quando se pega qualquer software de BPMS, tu tem a modelagem que é a modelagem de negócio,
que é um modelo de desenho estabelecido para compreensão, para documentação, que é diferente do modelo de desenho para automação. O que varia? A quantidade de detalhes e algumas nuances correspondentes ao formato do BPMS, do software de BPM. Então, vai ser normal a gente encontrar situações em que o desenho modelado, né, documentacional para título de compreensão e de análise, ele vai ser um pouco diferente do formato modelado para automação. Mas isso é normal, qualquer lugar do mundo é assim. Nós não somos diferentes. Tá? Tem uma questão aqui bem relevante e a gente vai exercitar isso no treinamento de BPM, tá? Na formação BPM, que é o uso de ações como tarefas. Tem um parágrafo que eu escrevi aqui que é importante a gente considerar o uso de ações como tarefas nesse novo modelo voltado a BPMN. Por quê? Porque nós temos a seguinte situação: numa modelagem de processos, a gente vai analisar o contexto, vai analisar o processo em si e vai determinar que eu tenho uma série de atividades ali para fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma primeira atividade que é receber o pedido de uma pizza. Depois, uma outra atividade é colocar esse pedido numa fila do pizzaiolo. Uma terceira atividade é o pizzaiolo fazer a montagem da pizza. Uma quarta atividade é ocorrer o processo de assar a pizza. Numa quinta atividade eu tenho a embalagem. A sexta atividade, vamos dizer que eu tenho o transporte. Como sétima atividade eu tenho a entrega. Oitava atividade eu tenho o pagamento. E como nona atividade eu termino, eu encerro. Deu trabalho fazer essa pizza. Por que deu trabalho? Porque vocês viram o nível de detalhe que eu cheguei? E eu poderia ir bem mais longe, né? Eu poderia ir num nível de detalhe tão detalhado que, para fazer o pedido, eu poderia dizer que primeiro eu preciso pegar o bloco de anotações e depois eu preciso anotar o pedido. Para fazer a montagem da pizza, eu posso dizer que eu preciso pegar a massa de um determinado lugar e os componentes ou os ingredientes de outro local, né? Para fazer o transporte, ou a entrega, ou o pagamento, eu posso ter N outras atividades ali e eu posso transformar esse meu processo num negócio muito amplo e muito grande. Então, o que a gente tem que buscar com isso, com o desenho de um processo, não é só a descrição documentacional, não é só a descrição detalhada, mas também é o nível de compreensão que a gente precisa ter sobre o processo. É necessário fazer todo esse modelo quando eu desenho um processo, ou basta eu fazer somente isso, pedido, montagem, entrega e fim. Das duas formas eu entendo o processo. Das duas formas eu sei o que acontece e como acontece. Mas eu não sei a nível de detalhes. Mas será que esses detalhes eles são tão importantes a ponto de eles virarem atividades, caixinhas, representações do processo que precisam ser realmente passadas para uma próxima e depois passadas para uma próxima e encaminhadas por alguém? Ou será que a gente não pode chamar essas atividades, todas aqui, de tarefas que fazem parte, por exemplo, do procedimento operacional de se fazer um pedido, do procedimento operacional de se fazer uma montagem que corresponde a uma sequência de tarefas que são executadas, né? Então, às vezes receber um processo num formato tão detalhado, e às vezes acontece isso, a gente recebe um processo num formato extremamente detalhado, aonde tu percebe que
há um encadeamento de 10 atividades sendo feitas pela mesma pessoa, que poderia ser apenas uma atividade única com uma série de tarefas que a mesma pessoa executa. E isso torna tudo muito mais legível, muito mais compreensível. E até na hora de analisar o processo, tu consegue enxergar de uma forma muito mais analítica o que está acontecendo. E quando a gente fala aqui em tarefas, dentro de um processo, no Qualitor a gente pensa em ações. Talvez a gente não precise chegar num nível de detalhe tão grande, mas eu posso fazer com que uma determinada atividade ela gere uma ação ou gere N ações a serem executadas, que quando concluídas, então essa atividade é dada como concluída e a instância passa para a próxima atividade, que gera outras N ações para outras pessoas executarem, e esse processo vai acontecendo até o final. Então existem formas simples de se fazer, existem formas de se simplificar um processo que tem N tarefas a serem executadas, usando um modelo de ações. E a gente vai fazer isso nesse treinamento de BPM, quando a gente fizer o processo de recrutamento e seleção, que vocês têm ali, a gente vai desenhar ele, a gente vai botar ele em automação, e uma das etapas vai ser trabalhar com o uso de tarefas no formato de atividades em paralelo. Tá? Aí eu acho que a gente chega nessa simplificação que tu espera. E né? essa simplificação que a gente fala porque a gente pega esse processo muito gigante dele e transforma em algo que realmente ajuda o atendente a saber o que ele tem que fazer, orientar, mas de forma bem sucinta. Exatamente. Eu acho que isso é muito válido. Isso é valor que a gente entrega para o cliente, porque ele consegue enxergar o processo dele de uma forma analítica o suficiente para saber em que momento está e tomar decisões sobre isso, mas não gera trabalho overhead desnecessário de cliques e preenchimentos que não tem necessidade. Né? Aqui eu tenho uma explicação sobre o gateway paralelo dentro do nosso desenhador. Então, quando eu estiver desenhando um processo dentro do Qualitor, eu posso de repente ter uma determinada situação em que eu tenho um gateway paralelo, ou seja, uma decisão que executa várias coisas. Né? E quando eu tiver esse tipo de elemento dentro do meu desenhador gráfico, eu vou ter condição de fazer ele gerar N outros chamados ou requisições de serviço em paralelo, quando ele for acionado. E, além disso, eu também vou ter condições de configurar ele para gerar N outras ações em paralelo. Tá? Então, por exemplo, eu trabalho com uma situação em que, quando uma determinada atividade de análise de uma requisição de cliente, ela é executada, ela é encaminhada por um processo que dispara duas tarefas. Uma que é efetuar o que a gente chama de codificação e outra que é efetuar o que a gente chama de planejamento de testes. Quando isso aqui está concluído, então o sistema pode ser testado. Mas, para que eu possa codificar, eu preciso de uma especificação na área de desenvolvimento. Para que eu possa montar um plano de testes, eu preciso de uma especificação em desenvolvimento. Para que eu possa testar, eu preciso que esteja codificado e eu preciso que exista um plano de testes, senão eu não consigo executar o teste. Então essa situação aqui acontece, ou seja, esse elemento, que é um gateway paralelo, ele tem duas ações que, quando ele é executado, são geradas. Uma para efetuar a codificação e outra para desenvolver o plano de testes daquele recurso, daquela customização que está sendo desenvolvida para ser entregue, para que depois isso seja testado e siga o ciclo de vida. A ideia do gateway paralelo é fazer exatamente isso. Eu posso configurar chamados, requisições de serviço, incidentes para serem gerados pelo Qualitor, ou posso configurar ações para serem geradas e encaminhadas para as pessoas que têm que executar essas atividades. As ações, elas não viram caixinhas quadradas de atividades,
não no desenho do Qualitor, no desenho para automação. Se tu pegar um desenho de um analista de processos, vai vir exatamente assim. Caixinha, 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 e depois fecha e segue a vida. Vai vir exatamente assim. Isso aqui tudo, todo esse conjunto aqui de atividades dentro do Qualitor se transforma nisso daqui, hoje. Tá? Isso é uma das variações que existe entre um modelo desenhado numa notação BPMN pura e um modelo desenhado para automação no Qualitor, que eu vou mostrar para vocês amanhã. É uma delas, existem outras também. Tá? No Qualitor não dá para fazer esse modelo, porque o Qualitor considera que o gateway paralelo ele só pode ter uma conexão de saída, porque todo o paralelismo acontece dentro dele. Então ele mesmo vai criticar na hora que você estiver desenhando, porque é o modelo dele, é o modelo que ele aceita. Tá? Gente, tudo isso que vocês estão vendo, a gente vai ver tudo de novo. Tá? Então não se preocupem se estiver confuso. Cláudio, tudo que está me mostrando agora, ainda não sei se vai ser suficiente para mim pegar e configurar um processo. Eu respondo agora para vocês, não é, ainda não é. Amanhã a gente vai ter que fazer exercícios na prática com isso para poder configurar um processo. Tá? Aqui eu tenho uma configuração de ações, olha só que legal. Eu tenho um fluxo de atendimento, nesse fluxo de atendimento, ou melhor, nessa etapa ou nessa atividade, eu vou configurar ações para serem executadas, ou melhor, serem geradas por essa atividade. Quando o processo atingir uma determinada atividade, eu quero que uma ação, fazer atividade X, né, com determinada configuração, seja gerada. Essa ação, ela é gerada e ela é encaminhada para alguém. Eu tenho no Qualitor, na versão 8.10, um recurso chamado papéis. Papéis vem de uma tradução, a gente pode dizer que é uma tradução literal do inglês, roles, tá? Que significam quase que atribuições. Quando nós olhamos a literatura de BPM, eles chamam também de papéis. Tá? Então, a gente viu que não ficou tão fora assim. O papel é o quê? É uma atribuição que alguém tem sobre fazer algo. Então, por exemplo, eu tenho o aprovador de despesas, eu criei um papel aqui, o executor de atividades, eu tenho o analista de projetos especiais, eu tenho o programador de customizações e assim por diante. O papel, ele é criado dentro do Qualitor e sobre ele são atribuídas pessoas. E os processos, eles podem ser configurados para rodarem sobre papéis. Aí a gente começa a ver que fica mais fácil da manutenção quando uma pessoa sai, basta eu observar quais papéis estavam com ela e tirar ela de determinados papéis e não sair vasculhando todos os processos e ir tirando as pessoas e configurações de todos os processos, certo? Então a ideia dos papéis é exatamente essa, poder atribuir papéis às pessoas e atribuir os papéis às atividades. E assim eu simplifico a manutenção. Tá? Tem uma outra coisa aqui que é muito legal, quando eu estou gerando uma atividade a partir de um processo, que é isso daqui, ó. Eu quero gerar uma ação para alguém executar e eu tenho um checkbox chamado alimentar a instância com um negócio, com um registro de tempos de atividades. Bom, vamos alinhar o discurso sobre o que é uma instância. Instância é toda execução de um processo. Tá? Então, por exemplo, eu crio um novo chamado, eu iniciei uma instância. Crio um outro chamado, iniciei outra instância. Estou executando um chamado, estou executando uma instância. Estou executando uma requisição de serviço, estou executando uma instância. Tudo que possui um processo associado é uma instância. Tá? Então eu tenho a instância número 1753, eu tenho a instância número 2602. Isso aqui é um incidente, isso aqui é uma requisição de serviço. Todas elas estão associadas a um determinado processo. São instâncias. Quando a gente fala em instâncias, cada execução de processo, uma instância, ela tem um início, tem um fim, tem um ciclo de vida, tem um conjunto de atividades. Tá? É uma execução do processo. Isso é uma instância.
Por que a palavra instância? A nomenclatura de BPM chama de instância todo tipo de execução de processo. Como a gente está buscando aderência cada vez maior em processos de negócio, e a gente está usando o BPM para isso, a gente começa a ver algumas nomenclaturas um pouquinho diferentes no Qualitor. Isso é a adaptação que a gente está fazendo do sistema, o ajuste que a gente está fazendo dele nesse sentido. Tá? Bom, eu falei um monte de coisa sobre instância aqui, mas o que eu queria explicar mesmo era esse parâmetro aqui. Alimentar a instância com registro de tempos das atividades. O que isso quer dizer? Eu estou dizendo que nessa atividade, quando ela for executada, ela vai gerar uma ação para alguém. E digamos que essa ação caiu para a Luciana. Aí a Luciana entrou no Qualitor e encontrou lá no seu bloco de ações uma ação para ela fazer algo. E ela vai ter a condição de vir aqui e executar essa ação. Tá? Porque foi atribuído a ela fazer. Quando ela clicar para executar essa ação, ela vai poder descrever o que ela fez e dizer que, ok, está concluída a atividade, minha ação está concluída. Mas só isso não basta. Quando a gente pensa em processos, a gente distribui atividades para as pessoas executarem. Mas, como ferramenta de BPM, software de BPMS, a gente busca coletar informações sobre a execução. Não me basta saber que foi a Luciana que executou aquela atividade. Eu preciso saber quanto tempo ela levou para executar aquela atividade. Porque o tempo que ela levou para executar a atividade significa custo. Ela tem um custo hora que deve ser contabilizado posteriormente para mim saber quanto é que custa esse processo, baseado na duração de todas as atividades de todas as pessoas envolvidas naquele processo durante todo o mês. Né? Isso faz parte de monitoramento de processo que a gente vai ver amanhã também. Então, alimentar a instância com registro de tempos das atividades significa que eu quero fazer com que a Luciana, quando ela executar a ação, que o Qualitor me peça quanto tempo levou essa ação para ser feita. Também. Porque isso é importante para o sistema. Tá, tu fez X como foi lhe pedido para fazer e tu levou 1 hora. Ok, lá no Qualitor eu tenho a configuração que o valor hora da Luciana é R$1.000. Então eu já tive um custo associado, certo? Além disso, não só o tempo, mas período de execução. Quando foi que tu fez essa atividade? O Qualitor permite que quando eu pegue um chamado e registre uma atividade no chamado, eu diga não só quanto tempo eu levei para fazer aquela atividade, mas quando eu comecei e quando eu terminei. Se eu estou executando uma ação aqui, eu tenho que poder pedir, se eu quiser, de quando até quando foi realizada essa atividade, certo? Cláudio, mas tu está comparando a execução de atividades com o registro de acompanhamentos. Por que tu está fazendo isso? Porque o chamado do Qualitor, ele é a instância. A requisição do serviço e o incidente, eles são uma instância. Tudo é armazenado na instância. Tudo que aconteceu, o ciclo de vida, o histórico de tudo que foi executado está na instância. Não só isso, como todas as atividades registradas pelas pessoas estão lá. Se eu fiz uma determinada atividade, numa determinada requisição de serviço, eu geralmente registro no chamado. Digo quanto tempo eu levei, que tipo de atividade que eu fiz, se é faturado ou não é, ou se é abonado, ou até se é público ou privado, quando eu registro um acompanhamento, quando eu registro uma atividade lá. Mas agora eu não estou lá, eu estou numa ação. Só que eu estou dizendo que essa ação ela vai alimentar essa instância. Então, ela vai gerar um acompanhamento lá no chamado. Eu vou executar a ação, a Luciana vai pegar a ação, vai registrar esses dados, vai clicar em OK, e isso vai gerar um acompanhamento no chamado com essa duração, com esse período e com as demais informações que forem solicitadas. E aí que eu vou conseguir contabilizar num processo que é executado por ações, quantas horas levou cada atividade, o custo de cada atividade, quando foi executado, se as atividades foram abonadas ou foram faturadas, e assim por diante. Entenderam
ideia? Falou que vai gerar um acompanhamento para também o que ele escreveu, o que ele registrou? Sim. Se a pessoa preencher, descrever o que ela executou ou como ela executou, essa descrição também vai para o acompanhamento do chamado na execução da ação. E dá para botar se é privado ou não? Também. Aí aqui a gente tem os outros parâmetros sobre colocar se é privado ou não. Então, por exemplo, eu posso configurar não só que a duração é obrigatória, eu posso configurar para exibir o período de execução. Significa exibir de tal data e hora até tal data e hora. Permitir definir valor de cobrança das atividades. Eu vou definir se é uma atividade faturada ou se é uma atividade abonada. Isso significa que eu vou poder exibir um checkbox aqui, dizendo se é faturado ou não. Permitir selecionar o formato de exibição, se é público ou se é privado. Isso são configurações que correspondem ao acompanhamento, à atividade do chamado, mas que eu estou levando elas para cá para que a pessoa possa preencher. Ou não preencher, né? Isso a gente vai ver aqui embaixo. Mas além dessas configurações, eu também tenho a questão quanto a permitir selecionar o tipo de atividade. Se é acompanhamento on-site, se é atendimento on-site, se é atendimento local, se é atendimento remoto, se é atendimento telefônico, todos os tipos de acompanhamento também podem vir aqui para a pessoa selecionar. Tá? Não brinca, só vai habilitar para tem lugar para brincar. Aí eu tenho o seguinte, por exemplo, exibir o período de execução da atividade. Isso não é obrigatório pelo Qualito, né? Então eu não posso tornar isso obrigatório também pela execução da atividade. Eu mantive a mesma linha de raciocínio, tá? Quando eu trago de lá. Permitir definir o valor de cobrança. Se eu não permitir definir o valor de cobrança, não marquei esse checkbox, significa o seguinte: formato de cobrança padrão. Eu tenho que estabelecer um padrão. Ou seja, não vai ter o formato de cobrança disponível para a pessoa selecionar, se é faturado ou abonado. Tudo que eu registrar vai ser nesse formato. No sistema não vai deixar nem eu salvar essa configuração. Da mesma forma, o formato de exibição padrão, se é público ou privado. Se eu não permitir que ele defina qual é o formato de exibição, eu tenho que atribuir um formato padrão. Ou seja, toda vez que eu executar a atividade, o registro do acompanhamento vai como público ou como privado. E o mesmo para tipo de atividade padrão. Eu posso deixar sem o tipo de atividade para a pessoa selecionar, mas eu tenho que dar, no mínimo, um tipo de atividade padrão. Senão, no momento que eu executar, ele vai criticar e vai dar uma mensagem de erro para mim. Oi? Então, nesse caso, eu posso configurar para a ação um tipo de faturamento diferente do chamado. Se nesse caso eu posso configurar um tipo de faturamento diferente do chamado. Aqui a gente está falando do tipo de faturamento, seria mais adequado dizer modo de faturamento da atividade. Tá? Porque a gente está dizendo se aquela atividade é abonada ou não. Simplesmente. Tá? Tudo bem? Como é que simular aquele prazo? O que é aquele prazo? É o prazo de executar a tarefa ou o prazo de execução da tarefa? O que é esse prazo aqui? Esse prazo significa o seguinte: quando a ação for gerada para a pessoa, ela deve iniciar em 10 minutos. Significa que a previsão de resposta da ação fica sendo 10 minutos após a geração dela. Tá? Quando que vai ser executado? Ao atingir essa etapa. Significa que... Quando que vai ser gerada essa ação? É ao atingir essa etapa. Quando eu atingir essa etapa, ele vai gerar essa ação. E o prazo significa 5 horas após a previsão de término. Tá, então eu estou... É o prazo da atividade, prazo da ação. Uhum. Tá, senão ele vai dar a ação como atrasada, se passar esse prazo. É que a gente pode configurar dias também. E essas mesmas configurações aqui para as atividades de mudança também, agora.
Essas mesmas configurações não tem para as atividades de mudança agora. Tem algumas configurações um pouquinho diferentes. Que aí Mas tem prazo, pelo menos. Duração tem algumas coisas relacionadas à duração. Aqui fala sobre a questão dos papéis, que a gente comentou a respeito, né? Aqui fala sobre essa área de configuração do registro de tempos das atividades, que a gente também comentou bastante sobre ela. Vocês têm alguma dúvida sobre o que a gente viu até agora? Tranquilo? Nós estamos fazendo todo esse curso bem em um formato teórico, tá? É um formato de apresentação, e a prática ela vai dar um pouco mais de mobilidade para nós, vai dar um pouco mais de entendimento sobre como encaixar essas configurações todas dentro de um processo único. Depois eu tenho um outro elemento chamado gateway inclusivo, que é aquele exemplo que eu comentei com vocês sobre que sabores você quer na pizza, né? Pode ter um sabor, pode ter 3, pode ter 2. E esse gateway inclusivo, dentro do Qualitor, quando ele é configurado, eu tenho uma área de ações, onde eu configuro quais ações vão ser geradas pelo gateway inclusivo. E aqui a gente determina também como que o Qualitor sabe quais ações ele deve gerar, tá? Porque não é necessariamente uma decisão que é realizada pelo usuário, é uma decisão que é tomada baseada nos dados do processo, nos dados da instância. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma instância, posso usar o termo instância? Tá. Essa instância ela tem algumas informações, certo? Ela tem informação 1, ela tem a informação 2 e assim por diante. E digamos que aqui nessas informações eu tenho alguns valores possíveis que podem ser estabelecidos. Bom, é com base nessas informações que existem dentro da instância que o elemento de ou inclusivo sabe quais caminhos ele tem que decidir para gerar quais atividades e seguir a sequência do processo. Vejam aqui, ó, eu estou numa configuração de um gateway inclusivo. Nas ações, eu posso criar as ações dentro do gateway inclusivo, e nessas ações eu posso configurar quais são as condições que determinam que essas ações devem ser geradas. Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que para que o sistema gere essa ação, quando chegar nesse elemento de gateway inclusivo, realizar tratativas de serviços conforme a oportunidade comercial X. Para ele gerar essa ação, a informação adicional, serviços fechados, ela precisa contém um desses valores, consultoria, implantação e migração. Aqui tem uma outra, ó. Autorizar proposta de customização referente à oportunidade comercial X. Quando o processo chegar nesse gateway inclusivo, quando ele chegar nessa distribuição de atividades, ele só vai gerar essa ação se a informação adicional serviços fechados tiver customização. Então a gente pode entender que num processo eu tenho uma série de atividades que acontecem, certo? E todas essas atividades, elas alimentam dados dentro do chamado, dentro da instância. Todas as atividades vão alimentando informações. Então vai para uma atividade que preenche determinados dados, vai para outra que preenche outras informações, vai para outra que preenche outras informações, e depois vai para uma outra que distribui as atividades que devem ser feitas baseado nas informações preenchidas. E isso é muito mais válido do que eu ir para uma atividade de decisão em que a pessoa decide. Porque eu estou deixando na mão de uma pessoa decidir o que tem que ser gerado, quando eu posso, na verdade,
tomar por base tudo o que existe de informações coletadas durante todo o ciclo de vida para que o elemento use essas informações para decidir o que ele vai fazer ali adiante. Então, por isso que esse gateway inclusivo, ele observa as informações que foram coletadas durante o ciclo de vida do processo. Uma informação. Ele testa... Tem um teste por informação. Ele testa uma informação, ele testa todas as informações que estiverem configuradas aqui. Mas para abrir, por exemplo, informação, ele vai testar outra informação. Ele Ou, tem como testar várias. Tem. A cor é rosa e os olhos azuis. Ele tem como testar mais de uma informação. Eu não tenho um slide que fala sobre isso, mas respondendo a tua pergunta, dá para testar mais de uma informação. Eu posso testar uma informação, eu posso testar outra informação. Na verdade, o que eu testo são condições. Eu posso ter N condições. Tá. E um outro elemento que eu tenho são as atividades. Tá. As atividades, então, como diz aqui o slide, são caixas em tons azuis. São as nossas caixinhas de atividades. E sobre essas caixinhas, eu também posso disparar ações. Eu não preciso esperar o ou inclusivo para disparar ações. Eu posso ter uma atividade e essa atividade ela pode disparar uma ação para alguém fazer algo. Outra atividade pode disparar uma outra ação. E outra atividade pode disparar uma outra ação. Tá, Cláudio, mas então está me dizendo que as pessoas não precisam mais entrar no chamado para ir lá executar suas atividades, elas executam as suas ações e o chamado vai andando sozinho? Exatamente. Esse é o conceito de motor de processos. O motor de processos, no conceito de BPMS, ele é exatamente isso. Ele olha o processo, distribui as atividades, acompanha se a atividade foi concluída, encaminha o processo e assim por diante até chegar no final da execução da instância. Tá? Então dá para fazer também esse formato. Tudo é uma questão de contexto. Eu acredito que clientes que já estão acostumados com Qualitor podem sentir necessidade de continuar trabalhando com o chamado por conveniência. Acredito que clientes novos vão gostar muito de trabalhar a nível de atividades, a nível de ações, quer dizer, ao invés de trabalhar direto com os chamados. Tá? Mas ainda assim, se a gente pensar em formulários personalizados, que é uma outra coisa que a gente tem na nossa pauta, vocês vão ver que dá para mesclar as duas coisas de forma bem tranquila. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é oferecendo uma gama de possibilidades diferentes. Analisando o contexto de cada cliente, a gente vai conseguir adequar a melhor maneira de si. Pode fazer a mesma coisa com um formulário personalizado. Sim, sim, sim. Aí, falando em formulários personalizados, a gente vai falar amanhã sobre isso. Tá? E faz parte do treinamento de amanhã. E a gente vai ver essa parte de formulários personalizados, como é que se configura. Eu acho que essa decisão vai se basear muito em tipo de atividade. Se ela for repetitiva, essas pessoas nem precisam entrar no chamado. Só vão lá executar sempre a ação, cada uma das suas coisas e vai andando. Exatamente. Como... O cara que tem uma visão mais geral e vai ter que a instância. Exatamente, dependendo, como tu falou, dependendo do nível do profissional que está executando, ele pode ser uma pessoa que recebe muitas tarefas repetitivas. Colocasse um exemplo muito bom. E se esse é o caso, de repente só a execução de ações é suficiente para ele e simplifica muito até o próprio desenho do processo. Fica bem mais simples de se fazer. Bom, e dando sequência aqui, eu tenho também eventos de fim imediato. O que é isso? Eventos de fim imediato, eles significam o seguinte: pensem nesse processo que nós conversamos agora há pouco, onde eu tenho um processo de várias atividades, desde o pedido de uma pizza até a entrega dela. A qualquer momento, o cliente pode ligar e dizer, olha, cancela. A qualquer momento isso pode acontecer. Eu posso estar, depois que acontecer o pedido, eu posso estar fazendo o registro do pedido, eu posso estar fazendo a montagem da pizza, eu posso estar fazendo o embalamento, eu posso estar já em transporte e em qualquer momento o cara pode ligar, o cliente pode cancelar. Tá? Aí, tá, Cláudio, então tá me dizendo o seguinte, que
Aqui eu tenho que ter uma decisão se o cliente cancelou. Aqui eu tenho que ter uma decisão se o cliente cancelou. Aqui eu tenho que ter uma decisão se o cliente cancelou. Vocês estão entendendo? Não dá para fazer isso, né? Se a gente... Em qualquer momento pode haver um cancelamento, mas, poxa, não dá para pensar desse jeito, né? Principalmente quando a gente está tentando desenhar algo que seja muito mais legível, né? Para se analisar o processo, para se ver o processo andando. Então a gente criou esse mecanismo chamado de fim imediato. O fim imediato é um evento que eu configuro, um evento que pertence ao processo. Tá, então eu já desenhei o processo, eu tenho aqui um evento, eu posso ter configurado em um determinado momento a situação de cancelou, e nos outros momentos eu não tenho essa configuração. Mas esse evento de cancelado, eu transformo ele num fim imediato. Isso significa que em qualquer momento, e não somente aqui, eu posso acionar o fim imediato. O cliente cancelou, ok, fim imediato. Aciona uma determinada etapa ou mais de uma etapa para determinar que acabou o processo. E o status da solicitação já como cancelado ou como aqui principalmente? Encerrado. Fica como encerrado. Ele pode ficar como cancelado também. Porque quem determina se o processo cancela ou se ele encerra é a atividade de fim, é o evento de fim. Então, na configuração do evento de fim, tu diz se ele finaliza cancelando ou se ele finaliza encerrando. Tá? Eu poderia ter uma atividade mesmo. Não, tu não poderia ter uma atividade aqui, tu tem que ter um evento de fim. Pode ser um evento de fim que cancela ou um evento de fim que encerra, mas tu não pode ter uma atividade. É um aborto mesmo, suspende. Né? O atendente vai lá em ações, onde que é dentro da instância lá que ele vai? Deixa eu ver se eu tenho essa tela aqui, porque de cabeça eu não lembro. Eu não tenho essa. Eu vou anotar para incluir no treinamento, tá? Já tenho algumas anotações aqui. E outra pergunta é, quando ele aciona esse evento de interno, né? Fim imediato, ele fica salvo a sequência até aquele momento, ou ele vai ficar como se tivesse percorrido o caminho que ele chegou lá no fim e aciona o fim imediato? Ele vai ficar todo o caminho ou ele vai ficar... Todo o caminho até onde ele chegou. Tá. Eu lembrei. O fim imediato, ele aparece quando eu movimento a etapa. Tá? Então, quando eu tô lá naquele botão, naquela opção lá que me mostra a etapa e eu clico para a próxima etapa, ele me lista quais etapas tem disponíveis e fins imediatos disponíveis. Ele vai listar também o fim imediato. Se eu quiser movimentar para um fim imediato, se houver fim imediato, eu posso. Entendeu? Ele fica nessa caixinha aqui. Em todos os avanços ele vai aparecer. Se tu tiver fim imediato, se tu não tiver nenhum fim imediato, ele vai fazer a sequência normal. Se tiver um fim imediato, então ele sempre vai estar disponível para ti. Foi adicionado um workflow para esse fim imediato? Oi? Foi adicionado um workflow para o fim imediato? Ou só quando encerra? Só quando encerra. É o workflow normal de cancelamento de cancelamento não, desculpa. O workflow normal desta etapa. Porque cada etapa pode ter um fluxo de mensagens, né? Eu posso configurar essa etapa aqui, então quando atingir essa etapa faz tal coisa, quando sair dessa etapa faz outra coisa. Esses tal coisa e outra coisa são enviar notificação para fulano, para ciclano. Aí o que eu posso ter é, na configuração dessa etapa, negócio perdido, ou melhor, na configuração desse evento, negócio perdido, uma mensageria ao atingir negócio perdido, então envia uma notificação para alguém.